Geralmente quem decide empreender com pouco dinheiro começa tudo ali, sozinho. Mas à medida que o sucesso vai batendo na porta do negócio e a demanda aumenta, a gente percebe que não dá para abraçar o mundo com as mãos. Então, o que a gente vai fazer? Terceirizar os serviços ou contratar alguém para ser seu braço direito na empresa? Mas afinal, como ser assertivo nessa busca? Bom, para falar um pouco sobre essa tarefa de escolher quem vai trabalhar em seu negócio, eu converso hoje com a Mageldo Barbosa, gerente do Sebrae, parceirão do Escuta Essa Ideia. A Mageldo, seja bem-vindo ao Escuta Essa Ideia. Então, vamos lá de novo, né? Nessa nova conversa. Novamente, o assunto hoje é contratação de pessoas, né? É o que a gente estava falando. É difícil contratar. Como que a gente começa? Eu sou uma empresária, estou ali precisando de um novo funcionário, ou então não tenho nenhum, preciso montar uma equipe. Como que eu saio do básico? Qual é o meu primeiro passo? Então, esse assunto é tão importante para o mercado de trabalho que o que a gente, primeiro passo é levantar quais são os cargos que eu vou abrir na minha empresa. Então, se eu vou abrir uma vaga para auxiliar de cozinha, então eu vou começar descrevendo quais são os critérios desta vaga, quais são as competências que eu quero e o que essa pessoa tem que ter de experiência para ocupar essa vaga. Então, o primeiro passo é qual é a vaga e eu tenho que descrever essa vaga. E uma dúvida que eu tenho sempre, assim, é o salário. Porque também é um passo importante, né? Às vezes é uma vaga que não existe, ou então às vezes eu estou criando uma equipe, estou montando um negócio, preciso de várias pessoas. Como que eu vou definir o salário? Eu vou atrás do que o mercado está pagando, eu faço cálculo de horas trabalhadas, porque com certeza quem está sendo contratado vai querer saber, né? Excelente pergunta. O primeiro item que você tem que analisar com relação à remuneração é verificar o que a categoria paga naquela função. Que existem os sindicatos para isso. Estando dentro dos padrões do sindicato, você vai analisar o que a sua empresa pode estar pagando e analisar o tamanho da qualificação que você está exigindo. Então, se você começa a exigir uma experiência um pouco mais robusta, 4 anos, de carteira assinada, com experiência em restaurantes com um pouco mais de sofisticação, você tem que subir um pouco essa remuneração. Se você vai pedir sem experiência, apenas conhecimento técnico sobre a área, você pode ter uma remuneração um pouco abaixo. Então tem tudo a ver com aquilo que você está escrevendo no primeiro passo. Aí você vai colocar uma remuneração compatível com o mercado e também com a qualificação que você está exigindo. Então vamos lá. Fiz a primeira coisa, que é montei ali, sei qual é a vaga, sei quais as habilidades que eu preciso desse funcionário, né, desse colaborador que vai trabalhar comigo. E aí, como é a parte do recrutamento? Porque também não é fácil. Vamos supor que eu sou uma pequena empresária ali, não tenho um setor de RH ainda para me dar um apoio, né? Porque como é que eu vou fazer a Mageldo? Então, a gente chama isso de processo seletivo. Então, você precisa comunicar para fora que você está contratando. Então, você pode usar empresas de recrutamento. Ok, não tenho recursos hoje para ter essa empresa contratada. Então, eu posso pegar um card e divulgar nas redes sociais, status de WhatsApp ou de Instagram, e você colocar que você está precisando dessa vaga. E isso você pode conseguir alcançar o maior número de pessoas que está buscando emprego. Outro item são os CINES, né? O Serviço Nacional de Emprego, tanto o municipal quanto o estadual, pode te ajudar na hora que você coloca essa vaga à sua disposição. E eles fazem aquele processo de recrutamento, e depois faz a parte de entrevista e a contratação. Ah, então o Cine já me ajuda nisso. Ajuda nisso, a vaga sim. Lá, e aí eles já me entregam ali meio que selecionados os currículos baseados naquilo que eu solicitei. Isso mesmo. Isso mesmo. Então já é bem mais fácil. Bem mais fácil. E o que acontece? Você vai ter um grupo de pessoas, como por exemplo o Cine, que vai fazer um impulsionamento dessas vagas para várias pessoas. Então, eles fazem contato com várias pessoas. Então, um caminho que você pode ter para poder alcançar aquele profissional que você está buscando, que está em algum lugar. E nesse processo todo, qual é o erro mais comum que o empresário comete na hora que ele está ali precisando contratar um funcionário? É contratar rápido demais, é contratar alguém que não faz bem o perfil da vaga, é fazer um anúncio meio capenga e acabar recebendo gente que não tem nada a ver com a vaga? São os erros básicos aqui para a gente tirar da lista e não cometer? Gente, como acontece? Os erros básicos de um processo seletivo como esses exemplos que você deu, às vezes eu
colocar o canal da vaga que eu estou recrutando em um lugar que não vai chegar até as pessoas. Esse é um item. Um segundo item que é muito importante a gente estar pensando nos erros é eu exigir demais e pagar de menos. Aí ninguém vai se interessar. Ninguém vai se interessar pela vaga. A outra coisa, eu posso muitas vezes dizer que a minha empresa é a melhor, que eu tenho uma boa remuneração, que a minha jornada de trabalho, eu faço uma maquiagem ali na hora que eu divulgo a vaga, mas na hora da realidade não tem tudo aquilo que eu prometi. Então a gente tem que ter muito cuidado de você divulgar aquilo que realmente você vai colocar à disposição e contratar. Então se você disse que tem vale transporte, vale alimentação, você tem que cumprir com aquilo que você divulgou. Esses são erros, são básicos. Porque às vezes ele vai contratar um funcionário, aí ele vai ficar 2, 3 meses, vai falar, não é bem isso que a gente acordou, e ele vai acabar tendo que passar por esse processo seletivo novamente. Aí tem toda uma despesa, né? Uma despesa de desligar, porque existe uma despesa pelo desligamento, e uma outra despesa de reinvestir num novo processo seletivo. Olha o prazo que ele vai ficar buscando essa pessoa certa para o lugar certo. E aí, então já chegamos aí na parte de ir atrás do Cine, mas aí vamos supor que eu tenho um setor de RH, qual a orientação que eu passo? Eu posso ser uma empresária que vai lá e ajuda a montar as perguntas para a entrevista, ou de repente eu mesma participo da entrevista para ver exatamente como é aquele colaborador que vai possivelmente vir trabalhar comigo. Como que é esse trâmite quando eu tenho um setor ali que eu terceirizo isso? Quando você tem um setor estruturado de RH, então esses processos seletivos vêm através de editais, porque esses são editais, eles têm um pouquinho mais, né, de envergadura nos processos seletivos, porque eles podem entrar aí com currículo, podem entrar com provas escritas, com provas de redação, provas práticas, testes psicológicos, entrevista, para poder selecionar essa pessoa. Então, os editais são o que essas empresas mais utilizam para poder buscar o maior número de pessoas para aquela vaga que está em aberto. E acaba que, eu acredito que afunila mais, né? Ele vai te entregar um profissional, não estou falando que você tem que ter trilhões de etapas, mas quanto mais etapas ou quanto mais processos ele passa para a gente conhecer esse funcionário, acredito eu que a capacidade de errar e de contratar alguém mais certeiro para a vaga é maior. Muito melhor. O processo seletivo ele exige justamente para isso, para afunilar, para você encontrar aquela pessoa mais próxima do perfil. Ela pode não ser a perfeita, mas pode ser a mais próxima. E ela estando mais próxima, fica mais fácil dela se manter nessa vaga. E aí eu consigo, né, ter uma equipe montada, uma equipe que vai me dar resultados e evitar transtornos como desligamento. A gente falou aqui de CLT, né? Mas aí a gente ainda tem outro tipo de contratação que são os estagiários. Como que para quem quer contratar um estagiário? Porque a gente tem que ter em mente que é alguém que está na universidade e que vai ter que aprender com a gente, né? Então é outro processo. Os estagiários, eles também têm esse processo também seletivo também, né? Existem as empresas que a gente chama de integradoras, que são as empresas que fazem essa interface. E os estagiários é um profissional, aquele que ele não está tão pronto para o mercado. Ele vem ali para poder aprender, para poder ter o currículo para que o mercado absorva mais para frente. Mas os estagiários, eles são importantes porque eles, além de eles ser uma força de trabalho intelectualmente relacionada à teoria e prática, fica mais fácil você ter esse profissional. Lembrando que ele tem a lei dos estagiários, né? Tem que cumprir direitinho. Que, por exemplo, a jornada de 4 ou de 6 horas, né? O vale transporte, o descanso remunerado, que é as férias, né? Que a gente chama no dia de hoje. Então, existem algumas prerrogativas que você tem que ter com o estagiário. Está preocupado com o desenvolvimento dele. O que é o desenvolvimento? Se ele está cru, precisamos capacitar. Para capacitar, ele precisa passar por um processo de desenvolvimento. Então, ele tem que passar por capacitação de atendimento, por capacitação de vendas, capacitação de código de ética, conhecer as regras da empresa, tudo tá isso. Bem afinado. Eu que fui estagiária, na minha época, não tinha a lei do estágio, o estagiário, sofria demais. Trabalhava 8 horas naquela época. Trabalhava 8 horas, não tinha férias. Imagina uma estagiária de jornalismo. Então, assim, a gente cobria o profissional que não ia trabalhar, era difícil. Hoje em dia não, os estagiários têm a lei do estágio, tem toda ali uma ajuda, um auxílio, né? Toda uma regulamentação. Que é importante, e é importante os dois lados fazerem
por onde, né? E sabe o que é mais interessante? Que quando ele é estagiário, ele se esforça tanto, né, para poder mostrar todo o seu trabalho, todo o seu potencial, porque ele quer ser efetivado. Ele quer ser efetivado. É verdade. Então ele dá o melhor. Ele dá muito mais do que o seu melhor. Eu posso ficar mais um pouquinho, mas não pode, porque ele tem a carga horária. Mas só o fato dele demonstrar que queria ficar mais um pouquinho para fazer uma entrega, opa, ele tem um ponto positivo aqui. Ele pode ser contratado no final das contas. E é muito legal essa ideia de você ver alguém crescendo com você, né? Você pegar alguém muito cru e de repente esse profissional vai ser contratado, vai virar um profissional de carteira assinada. É legal para todo mundo, para ele e pra gente. E quantos estagiários saem daquelas empresas, são empregados em outras empresas, ele fala, olha, eu estagiei em tal lugar, eu quero contratar você porque você esteve lá. E agora a gente já falou do empregador, do CLT, do estagiário e agora quem está procurando emprego, né? A dica aí para quem quer estar indo atrás de alguma vaga, gostei daquela vaga. Qual é a dica aí para não ter ruído na hora? Porque a gente sabe que é difícil para os dois lados, né? Isso é muito interessante. Primeiro é fazer um currículo atualizado e bem feito, né? Outra coisa interessante é eu não ficar me candidatando a todas as vagas que aparecem no mercado parecendo que eu estou desesperado. Exatamente. E você está, mas não demonstra. Não demonstra, né? Então tem vaga para estagiário você faz, tem vaga para atendente você faz, tem vaga para vendedor você faz, você fica mandando currículo para tudo. E isso acaba te tirando do mercado de trabalho. Então se você gosta se você gosta de atender, faça um curso de atendimento, de vendas, foca naquele eu sou bom vendedor. E no seu currículo você prepara esse currículo sempre das atualizações mais atuais para as menos atuais. E lembrando, não adianta você estar buscando uma capacitação, buscando uma entrada no mercado, se o último curso que você fez de atualização foi em 2019. O mercado não vai te absorver. Nós não temos condições de fazer cursos. Temos vários sites, inclusive do próprio Sebrae, que está assim de cursos gratuitos para ele poder fazer. Então, para a gente terminar, eu quero saber, já que a gente já puxou essa coisa do Sebrae, vamos puxar a sardinha para o Sebrae. Como que o Sebrae ajuda, então, nesse processo? A pessoa que está lá, o empresário que está montando a sua empresa, ele pode procurar a consultoria do Sebrae na hora de contratar, para saber exatamente o que ele precisa? Como que o Sebrae auxilia nesse passo a passo? Muito bem. Para o empregador, né, o dono do pequeno negócio, nós temos consultorias de RH, onde nós fazemos todo o mapeamento do RH daquela empresa. Deixamos tudo pronto. Um manual de capacitação, um manual de quando o empresário, um colaborador entra no empreendimento, né, a gente cria um manual de cargos e salários, então deixa tudo prontinho. Para a pessoa que está se candidatando às vagas, nós temos cursos de vendas, de empreendedorismo, de atendimento, de finanças, de planejamento estratégico, tudo no site do Sebrae e gratuito. Aí, gente, não tem nem mais o que falar. Como a gente já falou várias vezes aqui, quando você está precisando, desabafa com o Sebrae. Vai lá, corre atrás do Sebrae que ele vai te ajudar. Amageldo, obrigada por todas as dicas, foi ótimo. Obrigado a você. Obrigada a todo mundo que nos ouviu ou nos assistiu até aqui. A gente ainda tem muita coisa para falar, muita coisa importante ainda, muito assunto para a gente tratar aqui. E claro, sempre com muita leveza e com a participação dos nossos analistas do Sebrae. Continuem nos acompanhando nas redes, nos nossos canais de streaming. Compartilhe esse conteúdo para todo mundo. Até o próximo programa. Tchau!